Daí pessoal, beleza? Vamos lá, né, para mais um vídeo do canal aqui, Matemática Sem Fronteiras, Federal 2015-2016, o quarto exercício, exercício número 58. Os três primeiros agora foram no nível relativamente bem tranquilo. O próximo, o 58, para quem não fez ele, como é uma primeira fase, não é necessário que você faça ele é, nos mínimos detalhes, tudo. Não é como se fosse uma segunda fase que você tem que comprovar e provar as coisas. Para quem usou simplesmente o Teorema de Pitágoras, ele funcionou e é realmente isso. No final do exercício a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Porém, a minha função aqui é mostrar o porquê que a gente usa o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é usado quando você tem um triângulo, ele pode ser usado, né, quando você tem um triângulo retângulo. Só que nesse caso, no exercício que está aqui em cima, no exercício ele em nenhum momento ele falou que era um triângulo retângulo. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que mostrar que é um triângulo retângulo através de uma fórmula de área de triângulo que não é aquela a trivial, né, que quase todo mundo conhece, que é base vezes altura divididos por 2. Porém, nós vamos ter que mostrar, pega a parte então de área de triângulo com seno, pega a parte de ciclo trigonométrico. Nós temos que saber que quando o resultado do seno é igual a 1, quer dizer que o ângulo é 90 graus. E a partir desse momento, quando o ângulo for 90 graus, você comprovou que o triângulo é um triângulo retângulo, e aí sim você pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, trocando em miúdos, quem fez somente com o Teorema de Pitágoras acertou o exercício. Porém, corretamente, você tem que provar que é isso. Então vamos lá, eu vou ler o exercício aqui, acompanha comigo ali em cima. Diz assim: um triângulo possui lados de comprimento 2 e 6 e área igual a 6 centímetros quadrados. Qual é a medida do terceiro lado desse triângulo? Nós vamos descobrir que esses dois lados são os catetos, 2 e 6, e aí, a partir disso, você aplica o Teorema de Pitágoras. Então, bora lá resolver e provar que esse triângulo é um triângulo retângulo para aplicar o Teorema de Pitágoras. Beleza? O exercício, a gente tem que lembrar assim, esse triângulo ele tem a área igual a 6. A fórmula básica de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porém, eu não sei se o 2 é a base ou se o 6 é a altura, então eu não posso usar. Existe uma outra fórmula estudada no ensino médio, que além da base vezes altura dividido por 2, é a outra, b vezes c, que seriam os dois lados, no nosso caso o 2 e o 6, vezes o seno do ângulo alfa dividido por 2. Quando nós aplicarmos essa fórmula no triângulo, nós vamos encontrar que o alfa, o ângulo, vai ser 90 graus. E a partir daí, faremos o Teorema de Pitágoras. O triângulo, eu desenhei um triângulo qualquer aqui. Então, para a gente provar, um lado vai ser 2, outro lado vai ser 6, e o alfa é o ângulo no meio dos dois. Para que a gente use a fórmula ali, b vezes c vezes seno do ângulo alfa sobre 2, o alfa tem que estar no meio entre os dois. Em outro vídeo até posso provar para vocês a veracidade dessa fórmula. É só pegar a base vezes a altura dividido por 2 e a altura você fazer trigonometria. E aí vai cair no seno. Então você tem, suponha que o triângulo seja esse. O que a gente vai aplicar? Aplicar a fórmula de baixo ali. Então, a área igual a b vezes c vezes seno de alfa sobre 2. O c vezes seno de alfa representa a nossa altura. Substituindo os valores, o b, a área é 6, lá do enunciado. Igual a 2, que é um lado, vezes 6, que é o outro lado, vezes seno do ângulo alfa dividido por 2. Tanto o 2 em cima quanto o 2 embaixo, eles se eliminam. Então, eliminando, cortando, sobra 6 vezes seno do ângulo alfa. Quem quiser pode eliminar direto. Aqui eu vou fazendo os mínimos detalhes.
O 6 que está multiplicando o seno passa para o outro lado, dividindo. 6 dividido por 6 é igual a 1. E aí vem os conceitos de trigonometria no ciclo trigonométrico. Então, aqui que a gente vai provar que o ângulo alfa é igual a 1. Então, vamos relembrar um pouquinho. Ó. Lembrando, a função seno, ela é marcada no eixo y e varia de menos 1 até 1. Então, dos conceitos de trigonometria. E aí tem a animaçãozinha ali, ó. Beleza? Isso quer dizer que o valor máximo de seno é 1 e o valor máximo está no ângulo de 90 graus. Lembrando que o ciclo trigonométrico começa na direita, vai indo no sentido anti-horário, e então aonde está marcado ali em laranjinha, onde o seno é 1, o que você tem? Que o ângulo vale 90. Acabamos de descobrir que o ângulo alfa é 90. Não vou colocar aqui, mas só falando. Como o seno é 1, que é o valor máximo que dá o seno 1 é o ângulo 90. Com isso, sabendo que o ângulo no meio, o alfa, é 90, você consegue montar esse outro triângulo, aí sim um triângulo um pouco mais correto. Aqui não se preocupe com o tamanho dos lados, dos catetos, não vai fazer diferença, só um esboço. Então você tem ângulo de 90, que a gente acabou de descobrir. Um lado vale 2, continua valendo 2, o outro lado vale 6, e você tem aqui a hipotenusa agora, que é o terceiro lado, que foi o que o exercício pediu, igual a x. O que você vai fazer agora? Aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é x ao quadrado, 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4, 6 ao quadrado dá 36. Somando os dois, x ao quadrado igual a 40. Operação contrária de elevar ao quadrado, tirar raiz quadrada. Só que não existe raiz quadrada de 40. O que você tem que fazer? Fatorar. Fatorando ficaria assim, ó. 40 dividir por 2 dá 20, dividir por 2 dá 10, dividir por 2 dá 5, dividir por 5 dá 1. Feita essa fatoração, o que fez como é raiz quadrada, quando você fez uma dupla, ele sai da raiz. Então, a única dupla de números iguais que a gente consegue fazer é uma dupla de números 2. Então, isso sai da raiz, e o 2 e o 5 que ficaram sem dupla, ficam dentro da raiz. 2 vezes 5, 10. Chegando na nossa resposta, x igual a 2 raiz de 10. Conferindo com a letra B.